Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e simbólicos da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Essas figuras enigmáticas aparecem no livro de Apocalipse, capítulo 6, trazendo consigo mistérios que atravessam séculos. Seriam apenas metáforas de eventos históricos ou seriam profecias que continuam a se cumprir diante de nossos olhos? No Apocalipse, o apóstolo João descreve a abertura de um pergaminho selado com 7 selos. Cada selo, ao ser rompido, desencadeia eventos que mudam o curso da humanidade. Os primeiros 4 selos revelam os cavaleiros, cada um montado em um cavalo de cor distinta e com uma missão específica. O cavaleiro do cavalo branco carrega um arco e recebe uma coroa, saindo para vencer e conquistar. Alguns estudiosos o interpretam como um símbolo de conquista e domínio. Outros, no entanto, o associam ao Evangelho de Cristo, levando paz e vitória espiritual. Nos tempos modernos, esse cavaleiro pode ser visto como uma força representativa de ideologias que conquistam o mundo, seja por meio da religião, política ou cultura. Montado em um cavalo vermelho, o segundo cavaleiro traz uma grande espada e a capacidade de tirar a paz da terra, promovendo guerras. Historicamente, guerras e conflitos são parte inevitável da experiência humana, mas seria esse cavaleiro um prenúncio de conflitos futuros? Com o aumento das tensões globais, muitos acreditam que o cavalo vermelho simboliza o caos e a violência que vivemos hoje. O terceiro cavaleiro carrega uma balança, simbolizando fome e desigualdade econômica. Ele menciona preços exorbitantes para itens básicos como trigo e cevada, indicando um período de escassez e inflação. Em nossa era, onde crises econômicas e fome global são preocupações reais, o cavalo preto nos desafia a refletir sobre as desigualdades. Este cavaleiro é a personificação da morte, seguido pelo Hades. Ele tem poder para matar com espada, fome, pestilência e feras. A imagem é assustadora, mas também nos faz pensar: estamos presenciando sinais desse cavaleiro nos dias de hoje? Pandemias, desastres naturais e crises humanitárias podem ser evidências de sua presença ativa em nossa história contemporânea. Os 4 cavaleiros do Apocalipse têm fascinado teólogos, historiadores e estudiosos por séculos. Suas imagens poderosas e cheias de simbolismo geraram diversas interpretações que refletem tanto o contexto histórico de seus intérpretes quanto as inquietações espirituais da humanidade. Vamos explorar algumas dessas interpretações ao longo do tempo e como elas se moldaram às circunstâncias históricas. Nos primeiros séculos do cristianismo, os 4 cavaleiros eram vistos como símbolos diretos das dificuldades enfrentadas pelos cristãos sob o Império Romano. O cavalo branco, por exemplo, foi frequentemente associado ao próprio Cristo ou à propagação do Evangelho, enquanto os outros cavaleiros representavam as tribulações que acompanhavam a expansão da fé cristã, como perseguições, fome e morte. Nesse período, a visão era predominantemente preterista, ou seja, os cavaleiros eram entendidos como eventos contemporâneos ou próximos ao tempo de João. Durante a Idade Média, as interpretações ganharam um tom mais universal. Este era um tempo marcado por guerras constantes, fome generalizada e epidemias devastadoras, como a peste negra. Os 4 cavaleiros passaram a ser vistos como representações cíclicas dos desafios universais enfrentados pela humanidade. A fome, simbolizada pelo cavalo preto, era uma realidade palpável. A guerra, pelo cavalo vermelho, parecia interminável, e a morte, pelo cavalo pálido, tornava-se quase onipresente. A Igreja medieval frequentemente usava esses símbolos para reforçar a necessidade de penitência e preparação para o fim dos tempos. Durante a Reforma Protestante, os 4 cavaleiros ganharam novas interpretações que refletiam as tensões religiosas da época. Alguns reformadores, como Martinho Lutero, interpretaram os cavaleiros como críticas diretas ao que eles viam como corrupção dentro da Igreja Católica. O cavaleiro do cavalo branco, por exemplo, foi reinterpretado como uma representação da falsa doutrina que conquistava povos. Essa perspectiva moldou a forma como os protestantes viam o Apocalipse como um livro de advertências contra desvios da verdadeira fé. Nos séculos XIX e XX, com o avanço dos estudos históricos e arqueológicos, surgiram interpretações mais diversificadas. Movimentos como o dispensacionalismo, popular nos Estados Unidos, consideram os 4 cavaleiros como eventos futuros que antecedem a Grande Tribulação. Essa visão futurista enxerga os cavaleiros como uma sequência de eventos literais que ocorrerão durante os últimos dias da humanidade.
Por outro lado, interpretações historicistas, comuns em algumas tradições protestantes, sugerem que os cavaleiros representam eras específicas da história humana, como a expansão do Império Romano, a ascensão do cristianismo, a Idade Média e as crises econômicas e políticas dos tempos modernos. Hoje, muitos enxergam os quatro cavaleiros como metáforas atemporais que continuam a se manifestar em nossos dias. Alguns associam o cavaleiro do cavalo branco ao avanço tecnológico ou às ideologias dominantes. O cavalo vermelho é frequentemente relacionado às guerras modernas, enquanto o cavalo preto reflete as crises econômicas e a desigualdade. Já o cavalo pálido encontra eco em pandemias, desastres naturais e os desafios humanitários que enfrentamos globalmente. Além das interpretações teológicas, os quatro cavaleiros também influenciaram profundamente a arte, a literatura e a cultura popular. Eles aparecem em pinturas, livros, filmes e até músicas, simbolizando medo, julgamento e, às vezes, esperança. Essa rica herança cultural reflete como os cavaleiros transcendem os limites religiosos e continuam a inspirar e desafiar nossa visão do mundo. A forma como os quatro cavaleiros têm sido entendidos ao longo da história revela muito sobre as preocupações e esperanças de cada geração. Seja como símbolos de julgamento divino, representações de crises humanas ou alertas sobre o futuro, os cavaleiros permanecem relevantes porque falam diretamente à condição humana. Suas interpretações mudam, mas seu impacto perdura, desafiando-nos a refletir sobre nosso papel no desenrolar da história. Com tantas abordagens ao longo dos séculos, cabe a nós explorar o significado dessas figuras à luz de nossa própria realidade e crenças. Hoje, a relevância desses símbolos é surpreendente. Vemos o cavalo branco nas ideologias e movimentos que moldam nossa cultura global. O cavalo vermelho nas guerras e conflitos que continuam a devastar nações. O cavalo preto nas crises econômicas e desigualdades sociais, e o cavalo pálido nas pandemias e catástrofes que desafiam nossa resiliência como humanidade. Os quatro cavaleiros nos convidam a refletir sobre o estado atual do mundo e a buscar respostas em nossa espiritualidade. Mais do que figuras assustadoras, eles representam realidades que enfrentamos diariamente. Mas a mensagem do Apocalipse não é apenas de destruição, é também uma mensagem de esperança, lembrando-nos de que Deus está no controle da história e que todas as coisas convergem para um propósito maior. A resposta talvez resida na forma como escolhemos interpretar esses símbolos. Para alguns, os cavaleiros são lembranças de que os desafios da humanidade são cíclicos e recorrentes. Para outros, eles são sinais claros de que vivemos os últimos dias. Independentemente de onde você se posicione, os quatro cavaleiros nos desafiam a viver com propósito, alertas para os tempos e confiantes na soberania de Deus. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre os quatro cavaleiros. Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos e reflexões profundas. Até a próxima!